O primeiro documento da doutrina social da Igreja diz que a liberdade do homem não pode ser posta na mão do Estado e que sua criatividade empreendedora não pode ser limitada em nome de uma uniformidade social. Mas no mesmo documento, a Igreja também nos lembra que os avanços tecnológicos, em nome do enriquecimento do dinheiro que norteiam uma sociedade capitalista e individualista, não podem ser postos acima da dignidade do ser humano. Se nem as ideias socialistas, nem os princípios liberalistas correspondem aos ensinamentos cristãos quanto à dignidade do ser humano, qual será a proposta da Igreja para que a sociedade atinja um equilíbrio nos seus princípios econômicos? É o que nós discutiremos hoje no nosso programa. Começa agora o Maranatá, sobre a doutrina social da Igreja. O que a doutrina da Igreja ensina é que, ao mesmo tempo, nós somos absolutamente, fundamentalmente individuais. Ninguém será igual ao Evandro, ninguém será igual ao Padre Silvio, então nós somos únicos. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos fundamentalmente sociais. Nós dependemos do outro para convivermos. O socialismo é uma doutrina que é uma doutrina. O que é uma doutrina? Uma doutrina é um jeito de pensar sobre a sociedade. Foi criado basicamente por Karl Marx e Engels no final do século XIX, na segunda metade do século XIX. E parte de uma constatação de que havia uma situação de exploração por parte daqueles que tinham as indústrias e assim por diante, e que havia um sofrimento de quem trabalhava nelas. E para o socialismo, então, tinha que resolver isso da seguinte forma: acabar com a propriedade privada, ou seja, propriedade privada, eu sou dono do meu carro, dono da minha casa, isso tinha que ser extinguido, acabado. Essa propriedade tinha que passar toda para as mãos do Estado, do país. Só que o país também tinha que passar por uma revolução. Ou seja, aquelas pessoas que eram na visão do Marx, oprimidos, tinham que tomar o poder através de uma revolução, a chamada Revolução Socialista. Então, basicamente, o socialismo pensa em acabar com a propriedade privada e concentrar nas mãos do Estado toda a propriedade e também toda a direção da vida das pessoas, não é? Então, se o país precisa, digamos que o senhor fosse um agricultor, né? Quem está aí nos assistindo fosse um agricultor, mas o país quisesse que ele se transformasse num operário numa fábrica, então deixa de ser agricultor e vai para a fábrica. No fundo, o socialismo parte de uma visão sobre a pessoa de que ela não deve ter, de que ela não tem uma dimensão individual e livre. O que o socialismo faz é pensar que nós somos apenas sociais. Se a nossa intenção aqui não é uma aula acadêmica sobre socialismo, que tem inúmeras correntes, inúmeros pensamentos, e a nossa intenção é, no fundo, situar as pessoas, e quem tiver interesse, aí muito material na internet, nos livros e tal. Mas, no fundo, basicamente, o Marx achava que, retirando os bens da propriedade, colocando-os no Estado e trazendo ali uma direção desse Estado, do que vai ser a vida das pessoas, no futuro o Estado não seria mais necessário. E quando o Estado, o país, o que a gente chama de Estado, ou seja, ter um governo, ter a direção de um país, isso não seria mais necessário. E aí esses bens voltariam todos e ficariam em comum, não teria mais o que é meu, o que é do senhor, o que é de quem está nos assistindo. Isso voltaria, então o socialismo seria um passo, um degrau, para no fim da história nós chegarmos ao comunismo, onde tudo seria de todos. A Igreja ensina que a pessoa humana é ao mesmo tempo então individual. Eu sou único, mas o ser humano também é fundamentalmente social, não é? Eu só consigo me enxergar, eu só sei que eu sou humano porque eu convivi com outras pessoas. Certo. Se eu tivesse nascido e jamais tido contato com uma outra pessoa, eu não seria humano. Eu não teria aprendido a falar como os humanos, eu não teria aprendido a me comportar como uma pessoa humana. Então eu só sou humano quando eu convivo com o outro. E, na verdade, o socialismo pega só essa dimensão.
a dimensão social. E com isso ignora a liberdade humana, que também é tão importante, é fundamental. A consequência disso é que quando ele foi implantado nos países, e isso começa no começo do século XX, né, com a Revolução Soviética, termina ali, começa em 1917, termina aproximadamente em 1920, você tem esse sistema implantado. E com esse sistema, as pessoas deixam de ter liberdade. Como outros sistemas políticos, o socialismo não foi o único, há outros sistemas políticos que levaram aos totalitarismos. Ou seja, quando nós temos uma sociedade plural, democrática, há algumas áreas da minha vida que o Estado, que o governo não pode entrar, né? O modo, por exemplo, como eu vou educar os meus filhos, isso é uma coisa fundamental. Não cabe ao Estado determinar como eu vou educar os meus filhos. Isso é um papel essencialmente da família. É a família quem vai dizer como educar, os valores que serão formados. Num totalitarismo isso não acontece. Por isso que ele chama totalitarismo, ele é total. Ou seja, a vida da pessoa inteira precisa estar nas mãos do Estado. Então eu vou ensinar como os filhos vão ser educados, sim, qual a educação que vai ter nas escolas, como é que eu vou produzir. Nós podíamos dizer assim, como ensina um grande professor brasileiro, o professor César Saldanha, que o Estado é tudo, a pessoa humana não é nada. Claro que isso não foi vivido só pelo socialismo marxista. Houve outras correntes na história do pensamento, sobretudo depois do século XIX e XX, que também pensaram assim, que conduziram aos chamados totalitarismos. E o que o Papa trata então na Rerum Novarum? Nós temos uma situação concreta, nós tínhamos o começo da era industrial. Antes as pessoas produziam de uma maneira artesanal. Isso. E aí a gente tem a indústria, que é o quê? Poder produzir em série, que foi um grande ganho para a humanidade. Nós temos aqui microfones, nós temos uma série de coisas, porque isso, só a indústria possibilitou isso. Mas essa nova realidade traz também em algumas circunstâncias, em várias empresas, isso se molda por um negócio chamado liberalismo individualista, de que a pessoa, que é o oposto do socialismo, a pessoa é só individual. Ela não tem que estar preocupada com o outro, ela não tem que estar preocupada com a sociedade, com os impactos que as ações delas vão ter na vida das outras pessoas. Não. Eu sou livre, individual, e tenho que pensar em mim e na minha individualidade. Então, quando isso começa no processo industrial, somado ao liberalismo individualista, nós temos uma situação de grande opressão naquele início da Revolução Industrial. Então o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, diz: isso está errado. Fazer com que as pessoas trabalhem 18 horas por dia, em condições que não são humanas, crianças trabalhando em situações que não são próprias para uma criança, as mulheres ganhando muito menos do que os homens. Quando o Papa olha essa situação, ele diz: isso não é bom, isso não é humano. Então, essa perspectiva liberal individualista de que eu tenho que produzir o máximo que eu puder e não tenho que me preocupar como é que as pessoas vão viver, o que isso vai causar na vida delas, isso não é correto, não está de acordo com a natureza humana e também não está de acordo com o que a igreja pensa. Bom, então esse é um lado da Rerum Novarum. E o outro lado é que o socialismo ainda não existia na prática em 1891. Ele era apenas uma ideia, ele estava em escritos. Então o Papa diz: esse modo concreto, liberal individualista, em que não é respeitado, não são respeitadas as pessoas, ele está errado. Só que essa ideia que está sendo trazida, que seria para corrigir esse mal, sim, também é ruim. Então nós não podemos ficar nem com esse liberalismo individualista, exato, e nem com essa proposta socialista, né? O Papa quer uma visão equilibrada. O socialismo, quando diz que a produção e ele mata a vida empreendedora, não sou eu que vou dizer o que eu quero fazer, sim, mas é o Estado que vai dizer: você vai fazer aquilo. Ele, no fundo, mata essa liberdade, a chamada liberdade empreendedora da pessoa humana.
como mata essa liberdade empreendedora, você diminui o número de riqueza, o nível de riqueza de um país. E no fundo, diminuindo o número, a riqueza, sim, os funcionários também vivem pior, passam a ser mais pobres. Então, nós vimos em todos os países socialistas que a pobreza a que as pessoas foram submetidas era muito grande, né? A Alemanha Oriental, para ficarmos um exemplo, ela tinha um nível de vida, se comparada à Alemanha Ocidental, de extrema pobreza. Imaginemos, por exemplo, uma empresa que trate bem os seus funcionários. Hoje há muitas que fazem isso. Então hoje, por exemplo, o exemplo de horários racionais, em que a pessoa tem hora para chegar, hora para sair, que ela tem descanso durante os períodos de trabalho. Vem o funcionário como uma pessoa humana. Exato. Eu pergunto, uma empresa que agindo assim paga salários justos, tem lucros, tem algo de injusto nisso? De maneira alguma. Então, o que o Papa já via lá no século XIX, e aí nós vemos a genialidade e a graça do Espírito Santo agindo sobre Leão XIII, como isso está errado? Não. Esse empresário, esse empreendedor terá lucro, mas esse lucro convive com uma humanização dos seus colaboradores. Dignidade, né? Então o que o Papa diz é que não é criar um ódio naqueles que trabalham na empresa contra o patrão e assim por diante, mas criar no fundo uma relação de boa convivência, de cordialidade, uma ordem, podemos dizer assim, adequada de convivência, que é a coisa mais importante, mais cara ao ser humano. A Igreja sempre viu a economia como, primeiro, uma necessidade do ser humano. Sim. Só que, então a economia é a atividade humana que promove a produção, a circulação desses bens. Ou seja, alguém produziu a camisa que nós estamos usando, depois outra pessoa comprou essa camisa na fábrica e levou para uma loja, tinha uma loja que foi vender e assim por diante. Então essa é, vamos dizer assim, uma cadeia econômica. Sim. Então a economia serve sim para manter a vida humana, mas ela tem um objetivo ainda maior, que é construir uma maior relação, uma melhor relação entre as pessoas. O que nós chamamos hoje de economia civil, que é a seguinte: a economia, sim, nós podemos ter lucro, nós podemos ganhar dinheiro porque ele é importante, porque nós vamos comprar bens e isso vai ser bom para toda a sociedade, mas o objetivo último da economia não é simplesmente ganhar dinheiro, é construir uma relação melhor entre as pessoas. Esse pensamento nasce já na patrística, ou seja, os primeiros séculos da era cristã, ele já começa a acontecer. E a primeira escola que nós temos de economia, é interessante, é dos franciscanos. Olha. Ou seja, uma ordem mendicante, que mendigava, cria a primeira escola de pensamento econômico. Inicialmente poderia parecer uma coisa assim, uma contradição, né? Exato. Mas na verdade não. Justamente porque eles sabiam que havia bens mais importantes que os bens econômicos, que a roupa, que a comida e tantas outras coisas, eles conseguiram fazer um pensamento muito equilibrado sobre a economia, sobre os bens, sobre tudo. E depois, na Itália, também na Inglaterra, começam a surgir toda uma doutrina chamada economia civil, que tentava um pensamento de inspiração cristã, católico, que pensava em ter uma relação econômica em que sim pudesse ter lucro, mas que a preocupação última fosse melhorar a convivência com as pessoas. Um exemplo concreto que nós temos é a ideia do microcrédito. O maior expoente disso é inclusive um professor de Bangladesh chamado Muhammad Yunus, e que foi Prêmio Nobel da Paz. Morando num país muito pobre, ele percebeu toda aquela dificuldade. Ele falou: nós vamos começar a emprestar dinheiro para as pessoas. Então o empréstimo é no máximo de $150 e só pode emprestar o dinheiro para a pessoa para ela fazer alguma atividade. Então ela vai fazer artesanato, vai vender panos, vai comprar uma vaca e daquela vaca tirar o leite, enfim.
E depois a pessoa, com o que ela vai ganhando, ela paga aquele empréstimo sem juros. O que é interessante? Quem primeiro fez isso na história da humanidade foi a Igreja Católica, com os chamados Montepios. O que eram os Montepios? Eram instituições financeiras que serviam para ajudar aqueles que estavam em situações de grande necessidade, né? E ao mesmo tempo também para que eles pudessem montar pequenos negócios. Essa contribuição que a igreja foi construindo na humanidade, no século XIX, nós temos uma ruptura. Sim. Primeiro com o liberalismo individualista e com o utilitarismo. É um nome, parece um nome até feio, né? Uhum. Mas o que é utilitarismo? Olha, o que importa para nós é produzir o máximo possível com o menor esforço possível. Se isso vai destruir a vida das pessoas, se elas vão ter que trabalhar 18 horas por dia, isso não tinha problema. Uhum. Então esse é o primeiro desvio daquele pensamento original. Sim. Um segundo desvio foi esse do socialismo. Então antes desses dois desvios, sim, havia um pensamento extremamente equilibrado, que entendia a liberdade humana, sim, a capacidade de montar um negócio, de construir, de crescer, não é? Que é natural no ser humano, mas pensando sempre também numa melhor convivência. O que as pessoas de bem querem, e muitas vezes elas não sabem disso, não é o socialismo. Elas não querem o liberal individualismo. Sim. Ou seja, elas não querem que para alguém produzir alguma coisa, outras pessoas devam ser exploradas. E isso, de fato, a igreja nunca quis também. Exato. Mas o caminho para isso não é o fim da propriedade privada, que é um direito natural, lembra Leão XIII na Rerum Novarum, ou seja, um direito da própria natureza. Então, no fundo, o que as pessoas querem, muitas vezes até sem saber, é justamente essa proposta que a igreja sempre teve, para uma visão assim equilibrada, sim, organizada, que não precisa ser liberal individualista, né? E também não precisa ser coletivista. Hoje vimos que a igreja tem propostas econômicas e de vivência social que favorecem o desenvolvimento humano de maneira justa e equilibrada. No próximo programa, veremos que quando falta a liberdade e a capacidade de empreender fica na mão de poucos, a nação inteira regride. Envolver-se em questões sociais é dever da igreja e dever de cada cristão. Isso é a doutrina social da igreja. Até o próximo programa.